Irmãos, nós vamos ler 3 textos rapidinho, vamos orar e eu espero que Deus fale conosco como Ele falou de manhã. O primeiro texto que eu quero ler está em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Antes de eu começar a ler, só explicar porque eu estou com o notebook aqui, eu não quero ser diferentão não. Contei hoje de manhã que o nosso tablet, meu tablet que eu uso para pregar, ele foi tomar um banho na nossa lava-roupas, irmãos. Foram vários ciclos, várias horas batendo. Aí, a hora que fomos ver, estava lá o tablet. Aí um homem de fé que eu sou, você vai ligar. Não ligou, irmãos. E aí eu teria o celular para pregar também, mas minha vista já não ajuda, então não quero passar vergonha. E eu falei para mim mesmo que eu sou jovem e eu não vou mais pregar com papel, amém? Então, por isso eu estou aqui com o notebook. Primeiro texto está em Apocalipse 20, versículo 11 e 12. Diz assim: vi um grande trono e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram de sua presença, mas não encontraram lugar para se esconder. Vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante do trono de Deus, e foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Ou seja, foram abertos os livros, incluindo o livro da vida. Tinha mais livros. Os mortos foram julgados segundo o que haviam feito, conforme o que estava registrado nos livros. Esse é o primeiro texto. O segundo se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Terceiro e último texto está lá em Salmos, é o Salmo 139, escrito pelo rei Davi, salmo famosíssimo, e é o versículo 16 que eu quero ler. Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram uma substância informe, ou seja, ainda antes de ser formado. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, fala conosco. Pai, nós amamos a Tua palavra, amamos o Teu Filho. Obrigado porque Jesus morreu por nós e hoje podemos estar aqui ouvindo da Tua palavra, tendo livre acesso aos Seus ensinamentos. Pai, que a Tua palavra, a Tua unção que quebra todo jugo, venha nos confrontar, venha nos transformar. Pai, queremos sair um pouco mais parecidos contigo nessa noite, de glória em glória, como diz a Tua palavra, até chegarmos à Sua imagem, Deus, e que em nome de Jesus, Teu nome seja glorificado. Usa a minha vida, Deus, o Senhor conhece as minhas limitações, e eu conheço o Teu poder, Deus, então eu creio que o Senhor vai fazer algo tremendo em nosso meio, em nome de Jesus. Você acredita nisso, que Deus quer fazer algo tremendo? Queridos, eu li 3 textos muito similares, eu não quero entrar em teologia aqui, eu não quero falar sobre juízo final, tribunal de Cristo, o que cada texto quer dizer, mas o que eu queria me ater aqui é sobre alguns livros que serão abertos. A palavra diz sobre livros, diz que nós daremos conta de todos os dias. E Davi vai dizer que todos os dias dele, e inclusive os nossos, estavam escritos pelo Senhor antes da fundação do mundo, antes de tudo existir. Era com Davi, é conosco. Os teus dias foram determinados, escritos pelo Senhor. Mas também você um dia dará conta de tudo o que você fez. Como eu falei de manhã, eu não quero criar doutrina, não quero falar nada, eu quero falar algo que eu acho, que uma vez eu ouvi e eu achei que faz muito sentido. Me parece que Deus escolheu, Deus escreveu algo maravilhoso a nosso respeito, antes da existência de todas as coisas. E esse é o livro que Davi fala, que os dias foram escritos.
Me parece que há um livro que está sendo escrito por nós, com as bondades e as maldades que nós cometemos, e que um dia nós vamos dar conta para Deus. Eu acredito na minha imaginação fértil que haverá os 2 livros e o galardão que a palavra diz vai ser em cima daquilo que nós fizemos, diante daquilo que era proposto para nós fazermos. Então, eu creio que há algo proposto para nós. E eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que, quando eu leio esses textos de tribunal de Cristo, arrebatamento, juízo, eu tenho a tendência a viajar, irmãos, a ir lá, imaginar a cena. Você que faz isso também? Você imagina o dia que vai ser o dia do julgamento? A abertura do livro? Só eu que sou louco? Todo mundo pensa? Vocês são curiosos como eu? Vocês querem morrer hoje para ver como é? Não, né? Eu também não quero, irmãos. Eu também não quero morrer hoje para saber como é, não. E a pergunta é, por que apesar da curiosidade, por que apesar de crermos em Cristo, por que nós não queremos morrer hoje? Eu queria te perguntar para nós iniciarmos, por que você não quer morrer hoje? E eu queria falar algo, se você respondeu, eu quero morrer hoje, talvez alguém aqui esteja desistindo da vida. Ah, não tem mais sentido, não quero mais, essa história de viver não é para mim, eu sou um fracasso, enfim, a gente conhece essas histórias. Se você pensa isso, eu queria te dar uma palavra de ânimo, eu espero que esta palavra possa encontrar o teu coração e que você encontre sentido em continuar vivendo. Mas a pergunta que eu fiz é, por que você não quer morrer? Melhor, por que você quer viver? Parece uma pergunta simples e fácil de responder, mas por que você quer continuar vivendo? Para que você quer continuar vivendo? O que você faz que você quer continuar fazendo? Por que eu quero viver mais, sei lá, eu quero viver mais 50 anos, irmão, chegar no 100, quase. Por que eu quero viver? Por que você quer viver? E eu creio, como eu falei de manhã também, que se você está sentado numa igreja evangélica ouvindo um pastor pregando, num domingo à noite, que você poderia estar descansando, numa sorveteria com sua família, numa pizzaria, assistindo um filme, a resposta não deve ser, porque eu quero curtir a vida. Porque se você quisesse simplesmente curtir a vida, eu quero viver bastante, para curtir a vida, para ser feliz, você não estaria sentado numa igreja ouvindo uma pregação de um pastor. Você estaria curtindo a vida. Então isso diz muito sobre aquilo que você espera. Isso diz muito a respeito do porquê que de fato você quer continuar vivendo. Se você está aqui, eu tenho certeza que há algo maior que você tem buscado. Algo maior do que somente aproveitar essa vida. E quando eu penso nisso, eu imagino que esse algo maior é algo que não vem de nós. Esse algo maior, esse propósito de vida, essa razão de viver, não vem de nós. Porque aqueles que não têm Cristo, aqueles que não têm o Espírito Santo, querem curtir a vida e estão curtindo a vida. Estão por aí, curtindo a vida, não estão aqui. Então algo em você, algo não, alguém em você
te diz que tem algo mais. E esse alguém é o Espírito Santo. E eu me lembro daquele texto que está em Isaías, capítulo 30, que diz assim: Isaías 30, 21, quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isso é uma promessa. Que nós, quando quisermos desviar um pouco do caminho, nós vamos ouvir uma voz atrás de nós dizendo: ei, acerta o caminho, não é por aí. Ei, você está indo em lugares que você não deveria. Meu filho, você não deveria assistir tal coisa. Você não deveria fazer isso. Você não deveria fazer aquilo. Você precisa tratar melhor sua esposa. Você precisa ser mais paciente. Quando nós erramos, existe uma voz indicando o caminho correto. Essa voz só fala comigo, irmãos? Não. O Espírito Santo fala com todos nós. E é uma promessa de que Ele vai continuar falando. Então a minha intenção nessa noite, queridos, não é de coração, hoje não é te ensinar teologia, te ensinar alguma coisa que você não saiba, te ensinar como ser bondoso, como ser um bom marido, como... Eu não tenho cacife, eu não tenho gabarito para te ensinar. Sabe por quê, inclusive? Não porque eu não tenho testemunho, não porque eu não tenha caráter, eu tenho caráter e testemunho. Mas quem te ensina é o próprio Espírito. Eu não preciso falar que você precisa cuidar da sua esposa. Eu não preciso falar que você vai dar conta da vida dos seus filhos. Eu não preciso. O Espírito Santo te diz. Romanos 1, capítulo 1, vai nos falar que mesmo os incrédulos, mesmo aqueles que não conhecem a Jesus e que não vão conhecer, mesmo estes não terão desculpa diante de Deus, porque há uma norma da lei gravada no coração deles que testemunhará contra eles naquele dia final. O que é isso, pastor? Naquele dia chegarão diante de Deus e falam assim: mas ninguém pregou sobre o Senhor para mim. Ele vai falar assim: mas a sua consciência dizia que você sabia que você estava fazendo coisa errada. E por causa disso, a sua consciência testemunha contra você. E você é culpado. É duro, mas é a palavra. Então eu não preciso estar aqui para ensinar você a ser um bom filho, um bom pai, enfim, para ser um bom mordomo. Você sabe o que precisa porque você tem o Espírito Santo e é Ele quem te convence. E se você precisar fazer curso, nós temos curso, temos os cursos do Ministério da Família. Amém? O que eu estou fazendo aqui hoje se eu não vou fazer isso? Eu quero te incentivar. Eu quero te impulsionar. Eu quero talvez te inspirar. Para continuar ouvindo essa voz. Essa voz que fala atrás dos nossos ouvidos. A promessa que Deus tem de que Ele vai falar. E nós vamos seguir. Hoje de manhã eu contei um testemunho e eu vou contar novamente. Muitos de vocês, talvez a maioria, sabe da minha história, de que eu era um diretor de uma empresa, blá, 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 blá. Que eu deixei o meu emprego para ser pastor em tempo integral. E talvez para alguns de vocês isso seja, meu Deus, que homem de fé. Ele veio ganhar menos. Irmãos, isso para mim é uma alegria, isso para mim foi fácil demais. Mas há duas vezes antes disso, em que eu ganhava um excelente salário, tão bom quanto esse que eu tinha, 2 vezes eu larguei o meu emprego para ficar desempregado. Eu pedi as contas para ficar desempregado e uma vez delas eu fiquei desempregado 1 ano e pouco. Com filho, com uma esposa, mas eu fiz isso. Sabe por quê? Porque eu ouvi a voz de Deus, dizendo: filho,
endireita esse caminho, está errado. E eu tomei uma decisão, porque eu tinha que obedecer à voz de Deus. Então, queridos, quem está falando para vocês é alguém que sabe o que é ouvir e sabe o que é tomar uma decisão difícil, baseado numa palavra de Deus. E a minha intenção é fortalecer você nessa noite, a dar ouvido à voz de Deus, a entender o que o Senhor está falando, a seguir a vida que Deus tem proposto para você. Morrer não é o problema. Nós vamos todos morrer. Morrer não é um problema, irmãos. Eu sei que ninguém quer morrer hoje, mas morrer não é um problema. Morrer é um prêmio para o cristão. Morrer é um prêmio para o bom combatente. É a hora que ele vai descansar nos braços do Pai. Falei hoje para sua mãe, para sua irmã, cara. Seu pai está descansando nos braços de Deus porque ele foi um excelente combatente. Inspirou muitos e eu fui muito inspirado e continuo sendo. A morte não é o problema, morrer não é um problema. Sabe o que é um problema? É não viver. Esse é o problema. É estar vivo e não viver. É chegar ao fim da vida e falar: eu não fiz o que eu deveria ter feito. Eu não cumpri o meu papel. Eu não combati o bom combate. Eu não guardei a fé. Eu não fiz o que eu precisava ter feito. Isso é 1000 vezes pior do que a morte. É viver sem razão. É viver sem motivo. Quando nós não vivemos a vida que está proposta, nós estamos morrendo dia após dia. Quando nós nascemos, acho que no céu vira uma ampulheta assim, sabe que cai a areia? Da nossa vida. E a areia está correndo, irmãos. A areia está descendo. E o tempo está passando. E o tempo está se indo. A palavra fala que a nossa vida é como uma névoa, lá em Tiago. Uma névoa que vem e que desaparece. Fala que a nossa vida também é como a erva do campo, que o vento leva embora. Hoje existimos, amanhã não existimos mais. Sabe? Outra coisa interessante já preguei isso uma vez. Muito provavelmente daqui a 100 anos, sua memória, queridos, quem você é, será apagada da história. Vou repetir, porque é dramático isso. Muito provavelmente daqui a 100 anos, quem você é, a sua memória será exterminada da face da terra. E eu quero provar para vocês. Quantos aqui sabem os nomes dos 4 bisavós e o que eles faziam? Levanta a mão para mim. Ninguém. Eu também não sei o nome dos meus bisavós. Eu sei que uma chamava-se Escolástica. E eu sei porque é um nome engraçado. Só por isso. Porque eu não sei nem o que ela fazia. Isso é uma prova de que o seu nome não será lembrado pelos seus bisnetos. Mas é uma escolha. É uma escolha. Talvez o seu nome seja lembrado, talvez você faça algo que vale a pena ser contado de geração em geração. Talvez você seja a pessoa que vai marcar a sua família para a posteridade. Talvez o seu exemplo vai trazer luz para o seu tataraneto. Não sei. Mas a verdade é que nós temos algo precioso em nossas mãos, que é a vida. E é uma vida para ser vivida agora. Porque vai passar. Porque você não vai ser lembrado. Mas deixa eu te dar uma notícia. Deus vai lembrar de tudo que você fez aqui. Vai lembrar exatamente do seu nome. Vai lembrar dos seus dias. Vai lembrar das suas atitudes. E isso é o importante. Viver é o importante. E aqui eu quero deixar uma palavra de fé, irmãos.
O que você tem, o que você carrega é enorme, o que você carrega é muito precioso, é maravilhoso. Queridos, não tem como nós olharmos para nós, para a nossa humanidade, para olhar, cara, eu não sei nem o que falar. Respira o ar, pensa em alguma coisa, mexe seus dedos, mexe o pé. Nós somos maravilhosos, a humanidade, o homem é maravilhoso. Deus te criou maravilhoso, poderoso na terra, para dominar todas as coisas, para viver. Há algo divino em nós, para que nós vivamos, queridos. Não para que a gente sobreviva, mas para que nós façamos a diferença. E a maneira como nós pensamos hoje, a maneira como você vai receber essa notícia que eu estou te dando, de que você tem que fazer a diferença nessa vida, nessa hora. A maneira como você recebe, como você sai daqui para agir, vai definir como vai ser sua vida. Mais do que isso, se você toma uma atitude hoje, talvez os seus tataranetos vão colher frutos. Pastor, o senhor está viajando. Eu não estou viajando, queridos. Se hipoteticamente eu estivesse para me separar da minha esposa porque eu estou em adultério, e eu ouço uma palavra de permanece, o Senhor é contigo, e eu mudo a minha posição, toda a minha posteridade será mudada. Quero te convocar a tomar uma decisão hoje, sobre algo que vai ser importante lá no futuro, para toda a sua família, para todos aqueles que te cercam. E as suas atitudes, elas podem ecoar, tanto de maneira boa ou má. Suas más atitudes, suas atitudes erradas também vão ecoar nos seus futuros filhos, netos. Um dia o livro será aberto, queridos. Nós daremos conta de cada uma das coisas que fizemos com o nosso corpo, de cada uma das palavras que nós proferimos. Mas há uma vida maravilhosa para se viver. E você pode se perguntar, pastor, mas tá bom, eu entendi que há uma vida maravilhosa, eu entendi que Deus tem algo grande. Como é que eu faço então na prática para não desperdiçar essa vida, porque eu tenho vivido de maneira que os tempos estão passando e eu não vejo muita diferença. É dia após dia e eu não estou vendo diferença. E como eu faço para não desperdiçar? A resposta é muito simples. Ouça a Deus. Ouça qual é a vontade de Deus para você. Efésios 5, capítulo 5, versículo 15 e 17. Vai dizer exatamente isso que eu estou falando. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou loucos, né? Não como loucos, e sim como sábios, remindo o tempo. Algumas versões dizem, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, malucos, doidos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Não quer desperdiçar sua vida? Viva a vida que Deus tem proposta. Viva a vontade de Deus para você. E não mistifique isso muito, querido. Mas Deus nunca apareceu em uma visão, eu nunca sonhei com o propósito. Esse próprio capítulo, deixa eu até ensinar algo para vocês. Normalmente, quando aparece alguma coisa assim na Bíblia, a Bíblia vai explicar logo na frente. É que a gente tem muitas vezes preguiça de ler o resto. Mas esse próprio texto que está dizendo sobre a vontade de Deus, vai começar a falar como o marido deve se comportar com a esposa, como a esposa deve se comportar com o marido, como o filho deve se comportar com o pai, como o pai deve se comportar com o filho, como o funcionário tem que se comportar com o chefe, como o chefe tem que se comportar. A vontade de Deus está clara nessa palavra. Está clara. Deus fala especificamente? Claro que fala. Nesse testemunho que eu dei, eu não peguei a Bíblia e Deus falou assim, então eu lendo o versículo, Deus falou assim, Fabiano, agora você
tende que ir a largar o seu emprego e viverás do pão que eu enviarei. Deus não falou através da palavra para eu largar meu emprego. Entre aspas. Porque foi através da leitura da palavra, foi através de conhecer a Deus que Ele se revelou e que de dentro para fora eu sabia o que deveria ter sido feito. Então a vontade de Deus, querido, mora em você. O Espírito Santo de Deus mora em você e testifica que você é filho dele. E testifica também o que Ele quer para a sua vida. Então, se você não quer desperdiçar a sua vida, viva de acordo com a vontade que Ele tem para você. E eu queria te perguntar, mais uma vez, eu gosto de pensar, irmãos, de fazer vocês pensarem. Nada nessa terra tem a ver com você e comigo. Desculpa te dar essa notícia. Nós somos parte, mas nós não somos o centro. Você não foi feito para que o mundo te faça feliz. Acredite nisso. Você não foi criado para que o mundo te faça feliz. Você foi criado para Deus, não Jesus foi criado para você. Não sei se você entende isso. Não somos nós que estamos no centro, que Jesus veio nos servir e veio morrer por nós e nós. Não é isso. Nós fazemos parte de um plano maravilhoso de Deus. Sim, mas nós não somos o centro das coisas. O centro das coisas é Jesus. O centro de tudo é o reino de Deus estabelecido. O propósito de Deus nessa terra sempre foi, desde a criação, criar um ser à imagem e semelhança dele e que povoasse a terra. Deus queria encher essa terra com a imagem e semelhança dele, com a bondade, com a benignidade, com a mansidão, com o domínio próprio, com todos os frutos, todo o fruto do Espírito, amor, mansidão. Esse era o plano de Deus, colocar homens, a humanidade, à imagem e semelhança dele. O homem caiu, você sabe, Adão pecou, mas Jesus veio restabelecer, o segundo Adão veio e nos resgatou, e nós agora temos de novo a chance de sermos imagem e semelhança de Deus na terra. Com o fruto do Espírito continua. Mansidão, bondade, benignidade, nós temos que brilhar a Cristo nessa terra. Nós temos que ser Jesus caminhando. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Esse é o plano eterno. Agora, deixa eu te perguntar, como é que você tem contribuído para o reino? Você tem contribuído para o reino? A educação que você tem dado para os seus filhos vai ser motivo de você ganhar um galardão? Ou vai ser motivo de você ganhar um puxão de orelha do Senhor? A maneira que você trata a sua esposa, seu marido, será motivo de você ganhar um parabéns, marido bom e fiel. Toma aqui o galardão do Senhor. Ou você vai ser aquele marido que vai tomar um puxão de orelha do Senhor? Você tem sido imagem e semelhança de Deus para com os seus familiares? No seu trabalho? Você tem sido fiel, honesto? Você tem brilhado a luz do Senhor? Ou tem pego atestado médico para não precisar trabalhar, irmãos? Põe em ordem a tua casa, põe em ordem a sua vida, irmãos. Acerta a sua vida. Os dias são maus, a ampulheta está passando e o grande dia está chegando. Ou nós vamos nos encontrar ou Ele vai nos encontrar antes. Independente disso, nós vamos olhá-lo olho no olho e vamos dar conta. Acerte sua vida pessoal, com a sua esposa, com seus filhos. Quero falar da igreja também. A igreja não é criação do pastor Marcelo, a igreja não é criação do pastor Carlito, a igreja não é criação do pastor
sei lá, Silas Malafaia, todos esses conhecidos. Quem inventou, quem criou a igreja foi Jesus. Nós estamos nela, nós fazemos parte de uma pequena parte da igreja. Como que você tem servido na igreja? Como tem sido seu ministério na igreja? O que você tem feito com os talentos, com os dons que Deus te deu? Deus te deu talentos e não me venha falar que você não tem talentos. Todo mundo acha que talento é tocar no louvor e cantar. Não! Dei um exemplo para os jovens, vou falar de novo. Às vezes Deus te deu uma persuasão tremenda para você conseguir algo mental que você consegue estrategicamente falar da maneira certa. E em vez de você estar usando isso para o reino, empregar a palavra, você está usando para ficar no ouvido das menininhas na escola. Usando o seu poder de persuasão para o mal. Então não é o que você tem feito com o seu talento, mas é o que você tem feito com o seu talento para o reino. Às vezes você canta bem e está cantando Chitãozinho Chororó, está cantando sei lá o que, irmãos, Queen. O que você tem feito com o seu talento em prol do reino? Sempre falo e vou continuar batendo na mesma tecla, Deus não precisa de nós, Deus não precisa de você, mas acredite, Ele escolheu precisar de você. Ele não precisa, mas Ele escolheu precisar de nós para essa terra. Então seu parente vai ouvir da palavra de Deus se você pregar. Seu amigo vai ouvir Jesus, diz Jesus, se você falar. Então Deus precisa do homem, Ele escolheu precisar de nós. Isso não tira dele a soberania e o poder dele, amém? É uma escolha dele precisar do homem. Então, se ele decidiu precisar, se ele capacitou a igreja, se ele capacitou a sua vida, o que você está fazendo que não está servindo a Deus? Ache o seu lugar, procure seu espaço. Irmãos, tem muita coisa a ser feita para o reino. Eu não estou falando na igreja cristã bíblica, mas na igreja cristã bíblica também há muita coisa a ser feita. Mas ache o seu lugar no reino, procure alguém, busque alguém. Irmãos, temos os GRs, entre no GR, sirva no GR, pede para abrir o GR orando, sabe tocar um violão, fala eu quero fazer o louvor no GR. Faça algo para Deus. A vida não para que nós lamentemos os nossos fracassos, os nossos problemas e as nossas limitações. A vida não vai parar, o dia vai continuar correndo. E se você ficar parado lamentando, vai passar. Eu dei exemplo da pastora Valdirene aqui. Gente, pensa em alguém que sofreu um baque terrível. Se alguém poderia estar lamentando hoje, nessa igreja era a pastora Valdirene. Perdeu seu marido novo, um homem de Deus, provedor da casa. Ficou ela e as duas filhas, a Karina está ali. Pensa numa mulher que podia estar reclamando e dizendo, o Senhor levou meu marido, meu ministério, tudo a minha vida acabou. Sabe o que ela está fazendo, queridos? Ela abriu o GR, ela está liderando Pérolas agora, cuidando das mulheres viúvas e de outras mulheres também. Sabe por quê, irmãos? Porque ela escolheu não ficar lamentando, porque ela escolheu viver o propósito de Deus, porque Deus depositou no coração dela algo poderoso, que ela sabe que se ela não extravasar para outra vida, ela vai dar conta para Deus. Deus depositou no teu coração amor para você amar. Se você não amar ao próximo, você e eu vamos dar contas para Deus. Isso é ser imagem e semelhança. E eu estou acabando. Mas para acabar eu queria contar uma breve história. Existia uma menina, jovenzinha, escrava, que vivia como uma menina, um adolescente, sei lá, que devia pular corda, devia estar vivendo sua vida simples de uma escrava. E existia um rei poderoso. Pensa num rei poderoso. Esse rei um dia fez uma festa, que demorou 6 meses, uma festa regada a vinho, tudo de bom. Chamou os seus comandantes, todos os principais, seus príncipes.
E deu uma festa e chamou todas aquelas pessoas. E ele tinha uma rainha, uma mulher muito bonita. E no meio da festa ele quis chamar aquela mulher para que todos vissem o glamour, a beleza da sua mulher. Mas a mulher dele falou assim: eu não vou. E esse rei então ficou bravo e acabou o relacionamento dele. Aqueles que conhecem a Bíblia já sabem do que eu estou falando. Se você não sabe do que eu estou falando, você precisa ler a Bíblia. Essa é a história de Esther. E acontece que aquele rei, ele simplesmente ouviu dos amigos e terminou o casamento dele com a rainha. Resumindo bem a história, ele fez um concurso para encontrar uma nova rainha. E Hadassa, que era essa menina judia, que era escrava no reino da Pérsia, entre todas foi a escolhida. E ela se tornou então a rainha. De uma menina escrava, ela se tornou a rainha. E acontece que ela era judia, mas ela não tinha contado, porque ela havia sido cuidada desde a sua infância por um primo ou tio, eu acho que era primo, Mordecai, que tratou-a como pai desde a infância. E ela não falou para o rei que ela era judia. E esse rei tinha um homem, como se fosse um primeiro-ministro muito poderoso, muito mau, que se chamava Amã. E esse homem, todo mundo se reverenciava, enfim, abaixava a cabeça quando ele passava, e ele se achava, mas Mordecai não fazia isso, porque ele não adorava a nenhum outro Deus, senão o Deus de Israel. E essa notícia de que ele não se curvava diante de Amã, chegou até Amã, e ele ficou sabendo que Mordecai não fazia isso, e isso levantou uma ira no coração de Amã, e ele falou: eu vou acabar com esse homem. Mas, resumindo, ele não quis só acabar com Mordecai, ele quis exterminar a raça de Mordecai, ou seja, ele queria exterminar o povo de Israel. Todo o povo de Israel que estava cativo seria exterminado, e ele conseguiu isso junto ao rei, porque o rei não sabia que a esposa era judia, em um período de 1 ano. Então, daqui a 1 ano, todos os judeus iriam morrer. E aquele decreto foi enviado para todas as províncias. E Mordecai ficou sabendo. E Mordecai ficou desesperado, porque todos os judeus iriam morrer. E ele rasgou suas vestes. Leia o livro de Esther, é um dos meus preferidos. E ele, conversando com, acho que era eunuco, enfim, mas era um servo do palácio da rainha, ele falou: por favor, fale com Esther, para que ela converse com o rei, para que ele acabe com esse decreto e ninguém morra. Só que havia um porém. Ninguém podia chegar diante do rei sem ter sido convidado. Era passível de morte. Se alguém chegasse para falar com o rei sem ser convidado, ia morrer. E Esther sabia disso. Então Mordecai pediu para que falassem para Esther chegar até o rei. E a resposta de Esther para Mordecai está no livro de Esther. Não aceitou a proposta de Mordecai. Esther falou para o eunuco: olha, fala para ele que eu não posso chegar diante do rei, porque eu vou morrer. Então não vai dar. Ou seja, Mordecai pediu para Esther falar com o rei em prol de todo o reino. Esther falou: não vou porque eu vou morrer. Aí Mordecai, aquele que tinha cuidado da menina da mais tenra infância até aquele momento, a palavra diz que ele ficava todos os dias no portão, cuidando daquela menina, querendo saber daquela menina, se importando com ela. Era um pai para ela. Mordecai, que era aquela voz guiando o caminho de Esther. Mordecai era como o Espírito Santo, todos os dias cuidando dela, falando o que ela deveria fazer, dando conselhos, dando
caminhos, falando, vai por aqui, vai por ali. Quando Mordecai ouviu daquele eunuco que ela não iria, ele responde algo, aí sim, Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa, tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para essa conjuntura como esta, é que não foste elevada a rainha? Resumindo, Mordecai falou para ela assim, olha, você está achando que porque você é a rainha, não vai acontecer nada com você. Pois eu te digo que se você não fizer nada, Deus vai levantar alguém para livrar o povo de Israel. E não só o povo de Israel será livre, como você e a sua casa vão morrer. E aí ele faz a pergunta-chave. Na minha palavra. Bonitona, será que não foi para isso que Deus te deu a beleza que você tem? Será que não foi para esse momento que o povo precisa, que Deus te preparou, tão bonita aos olhos de todos? Ou você acha que era para você ganhar um concurso de beleza? O que Mordecai está dizendo é, esse será, esse quem sabe, é retórico. Ele está falando, acorda, foi para esse momento que Deus te preparou, você virou rainha, é para essa hora. Assim como José, lembra? Quando aconteceu toda a história de José, ele sabia que tinha sido Deus que tinha deixado acontecer tudo com ele para que ele pudesse alimentar a família dele. Senso de propósito. Mordecai falou assim, foi para essa hora que você foi levantada a rainha. E então Esther responde. Então disse Esther que respondessem a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se morrer, morri. Irmãos, algo mudou naquela mulher. Algo mudou naquela mulher. A mesma mulher que falou, olha, não vai dar, desculpa, deixa para a próxima, eu vou morrer. A hora que veio ao confronto do Senhor, a hora que o Espírito Santo, através de Mordecai, falou com ela, algo mudou. E ela falou, eis-me aqui. Começa a jejuar porque eu vou diante do rei. Ó, se eu morrer, morri. Pouco me importa, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou cumprir. Foi para isso que eu nasci, foi para isso que eu fui criada. Se eu morrer, morri, porque é muito melhor morrer do que não viver. É muito melhor morrer do que não cumprir o propósito de Deus para mim. Nessa noite eu quero falar para você, seja como Esther. Se levante, meus irmãos, se levante e lute, e trabalhe, e gaste o seu tempo cumprindo a vontade de Deus. Se você não conhece a vontade de Deus, aqui está a palavra de Deus, leia. Se você lê e não entende, peça sabedoria a Deus que a dá. Ele dá sabedoria para que a gente ande no caminho. Se você precisa de conselho, eis-me aqui, pastor da igreja, pastor Marcelo, líder do GR, os dirigentes de GR, os irmãos que estão servindo. Você quer conhecer a palavra, vem fazer o curso que o Pedro está dando, dos fundamentos. Não tem como conhecer a palavra sem estudar. Pedro vem aqui todo domingo de manhã,
Faça chuva, faça sol, faça 20 alunos, faça 200 alunos, faça um aluno, ele está dando a mesma aula com o mesmo vigor, com o mesmo amor. Quer conhecer a palavra de Deus? Gaste tempo nisso, mas se levante, coragem e morra se for preciso, mas não deixe de viver os planos e os sonhos de Deus. Queria pedir para Etel, quem sabe não foi para esse momento, mais uma vez o quem sabe retórico. Queridos, foi para esse tempo que você foi criado. Deus não erra. Mursa, Deus não fez a sua vida e ficou pensando, o que eu vou fazer agora que eu criei o Mursa? Onde eu vou colocar ele? Acho que eu vou fazer o Mursa cantor. Não, mas o cantor, talvez no coral de baixo. Deus não é assim. Deus nos faz com um propósito específico e claro, queridos. Deus queria encher a terra com a sua bondade, com o seu caráter. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. O propósito era encher a terra com a bondade e a misericórdia e todas as virtudes de Deus. Qual a resposta? O homem, a imagem e semelhança. Preciso de um profeta para pregar. Vou fazer Jeremias. Não é isso que a palavra diz, Jeremias? Foi chamado no ventre. Preciso de um rei que seja um homem segundo o meu coração. Vou criar Davi. Preciso de uma ministra que, quando toca o violão e canta, toca o coração das pessoas. Vou fazer a Karina. Vou criar, preciso de alguém que ame extremamente, que se doe, que gasta a sua vida agradando e amando as pessoas. Vou construir a Juliana, minha irmã, para quem não sabe. Vou fazer ela. Queridos, você foi feito, cada um de nós foi feito com um talento que Deus nos deu, mas não para morrer em nós mesmos. Não para que seja esquecido nessa terra. Então deixe as pessoas experimentarem Jesus através da sua vida. Não sonegue Jesus para ninguém, queridos. Você é a imagem e semelhança de Deus. E não é porque nós vamos ser cobrados pelo Senhor, querido. Eu não tenho medo de Jesus. Porque eu o amo. Tenha medo de Jesus, tenha temor, tenha zelo, tenha reverência, mas não tenha medo. Mas eu não quero chegar diante dele no dia e falar: Senhor, eu fiz muito aquém daquilo que o Senhor merece. Jesus merece tudo de nós, queridos, porque Ele deu tudo naquela cruz, tudo. Ele merece tudo de nós, tudo. Feche teus olhos. Começa a pensar naquilo que você tem sonegado para Jesus, de tempo, de qualidade, de busca. Começa a pensar naquilo que você tem sonegado para o seu Criador. Pense agora também naquilo que você tem sonegado para o próximo, a respeito do seu Criador, a respeito de Jesus. A palavra fala que Jesus está diante do Pai intercedendo por nós. Isso significa que Ele está diante de Deus falando assim: olha lá, olha o fulano, Deus. Ele está falando sobre nós para com Deus e nós estamos falando para os outros sobre Jesus. Esse é tempo
de levantarmos, tomarmos uma decisão firme de ser como Esther. Eu espero que essa palavra possa ter sido como a palavra de Mordecai para ela. Algo que vai fazer a gente tomar uma postura diferente. Algo que vai fazer a gente pensar nas nossas atitudes quando nós saímos daqui essa noite. Daqui para frente. E lembre-se que as atitudes que você tomar vão ecoar pelas gerações e gerações. Eu creio. Você pode ficar de pé e cantar essa canção. É uma canção que vai expressar o que nós deveríamos cantar. E que ela seja verdadeira dos nossos lábios para o Senhor.